Graças e paz, irmãos. Amém. Então, depois de tanto tempo, de novo agora, retornando ao púlpito dessa igreja, quero convidá-los para darmos sequência à nossa exposição, nosso estudo, de 1 Coríntios, capítulo 3. Quero ler com os irmãos. Dessa vez eu não vou projetar o texto, mas vamos ler 1 Coríntios, capítulo 3. Quero ler com os irmãos do versículo 1 até o versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 17. Os irmãos estão me ouvindo bem? Bom. Então a palavra de Deus diz assim, irmãos. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz eu sou de Paulo e outro diz eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Quem é Paulo? Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá a recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, como que através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Amém. Vamos orar a Deus pedindo a sua misericórdia por nós. Senhor, nosso Pai, agora, ó Deus, clama tu ao Senhor a tua graça, a tua misericórdia, para que o Senhor nos ajude, nos ensine a tua palavra e com ó Pai, teu poder nos faça caminhar em conformidade com a tua vontade, o teu desejo, o teu ensino. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos ajuda, nos ilumina e nos guia, Deus, pelo caminho santo e eterno, para que teu nome seja glorificado. É assim que nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós lemos até o versículo 17, mas nosso estudo hoje é só até o versículo 9. Mas é importante a gente ver porque Paulo vai falar algumas coisas que vão remeter esses outros versículos mais na frente. Tá? Bem, nos versículos 1 e 2, nós vimos o que Paulo estava falando àquela igreja, o que Paulo estava escrevendo àquele povo. Não é? Nós já vimos qual o contexto, um contexto de brigas, divisões, um contexto de uma igreja contaminada pelos padrões do mundo, padrões esses, aquele jeito de observar os filósofos pregando e se encantar com aquelas mensagens, mas eram mensagens vazias, eram mensagens que não levam à salvação, eram mensagens terrenas, fracas, que não podem alcançar a glória de Deus. Eram mensagens que não tributam o louvor, a honra que é devida a Deus. Mas era o conhecimento pelo conhecimento, às vezes o conhecimento falho.
E fazia parte daquela cultura, aquela cidade grega, aquelas pessoas tinham aquele costume. Qual o grande problema? Igreja importando costumes do mundo para dentro do corpo de Cristo. Isso é um problema seríssimo. Esse problema nós, povo de Deus, lidamos até hoje. Até hoje nós somos tentados pelo mundo a importar costumes. E dependendo de onde você veio, talvez até nós aqui, sem saber, fazemos isso. Isso é um perigo muito grande. Veja, não é um perigo. A Escritura não nos diz para sairmos do mundo no sentido físico. O próprio Cristo nos diz: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Orando ao Pai, o Senhor Jesus Cristo roga por nós. Porque nosso ministério é nesse mundo. Nossa vida é nesse mundo, por enquanto. Mas existe a relação correta que nós devemos ter com o mundo. Nós somos chamados para influenciar, impactar o mundo. E eu estou falando aqui, a gente usa mundo em dois sentidos na Bíblia, né? Mundo físico, criação, mas o mundo no sentido ético. Nós estamos no mundo físico, mas nós não fomos chamados para nos envolver no sentido ético do mundo. Esse sentido de abraçar as ideias do mundo não deve estar conosco. Então significa dizer que a gente não pode aproveitar nada? Não é isso, irmãos. Com muita sabedoria nós podemos viver para a glória de Deus, desfrutando aquilo que é natural que desfrutemos. Tá? A gente só não pode se contaminar com a essência pecaminosa, degradada do mundo. E nós devemos fazer isso com muita sabedoria. E se a gente não pode se contaminar com ela, quanto mais importa ela para a igreja? Para o seio do corpo de Cristo, para o ventre da igreja. Isso é uma coisa muito perigosa. E era isso que os coríntios estavam fazendo. Talvez você já deva ter, você que veio de outra igreja, deve ter experimentado algumas coisas que as igrejas trazem do mundo. Eu mesmo experimentei isso. Já fiz parte de igreja que tinha dança. Por que tem dança na igreja? Senão porque tem pessoas que gostam de dançar e querem importar isso. Mas Mário, é tão bonito. Sim, não tem problema a pessoa dançar. Você não pode importar isso para o culto. Não sendo uma dança degradante, não sendo vulgar, não é? Você pode fazer isso, não tem problema. O problema é você incorporar isso na igreja. Trazer isso para o corpo de Cristo. Você já deve ter, talvez, passado por uma igreja onde tinham, no período de São João, festas juninas dentro da igreja. Ainda inventavam o nome, né? São João com Cristo. Não é? Veja, o que é isso se não a secularização da igreja? Se não a igreja, de algum modo, pensando, se eu não oferecer essas coisas, as pessoas vão fugir para lá. Como se nós precisássemos fornecer alguma coisa. Como se nós pudéssemos acrescentar poder àquilo que Paulo diz, que o mundo não podia. Eles não conheciam, não tinham o poder de Deus. E o poder de Deus é revelado aonde? Na cruz de Cristo, é o que Paulo diz. Esse é o evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando a gente deixa de confiar no poder de Deus, a gente começa a querer confiar na nossa própria inteligência e astúcia, achando que nós vamos segurar as pessoas na igreja ou trazer elas oferecendo aquilo que o mundo oferece. E a gente começa a oferecer essas coisas. E Paulo, ele deixa bem claro, a sabedoria do mundo foi incapaz de conhecer a Deus. Não façam isso. Mas a gente ainda corre o risco de fazer isso por motivos mais espúrios. Simplesmente porque eu acho que é muito legal algumas coisas. E eu começo a incorporar. Aqueles homens estavam querendo fazer a ideia dos partidarismos dos filósofos trazer para dentro da igreja. Dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Outros, hoje em dia, querem pegar coisas do mundo que são totalmente contrárias à palavra de Deus. Como o movimento coach, né? O estilo de pregação coach trazer para a igreja. Achando que isso é mais uma forma de Deus manifestar o seu poder no meio do povo. Bem, Paulo deixa bem claro que a gente não deve ver assim. E aí ele traz uma forte exortação nos versículos 1 e 2 para aquela igreja. Essa exortação, irmãos, vale para qualquer um que vivendo, que tendo conhecido a graça de Deus, que tendo conhecido o poder da cruz de Cristo,
que tendo conhecido o sangue do Senhor derramado em favor de muitos, que nos lava, nos limpa de todo pecado. Essa verdade é para todos aqueles que, tendo conhecido isso, importam as coisas do mundo para o reino de Deus. Sabe o que Paulo disse? Vocês que fazem isso são meninos na fé, são crianças. Vocês têm que tomar leitinho, porque vocês são incapazes de comer um alimento sólido. Vocês dizem estar no mundo procurando essa coisa sólida que vocês não encontram na igreja, mas na verdade é que vocês são incapazes de vê-la. Eles diziam estar buscando essa sabedoria dos filósofos, porque lá era uma sabedoria muito elevada. Mas a sabedoria da cruz é a mais elevada que tem. E ao mesmo tempo, paradoxalmente, a mais simples. Que o mais iletrado pode, uma vez que é alvo da obra do Espírito Santo, compreender a verdade da cruz. A palavra de Deus, ela versa sobre coisas simplesmente profundas, que as mentes mais simples não podem perscrutar a profundidade da beleza. E Paulo diz, vocês não é que vocês são melhores, mais sábios, é que vocês são crianças, vocês não conseguem perceber isso no relacionamento com Deus. E vocês acabam tentando importar essas coisas pecaminosas, a carne de vocês se inclina para essas coisas. E aí Paulo vai tocar justamente na ferida deles. Vocês fazem essas coisas e vocês se julgam espirituais. Mais na frente, irmãos, a gente vai ver o como eles se julgavam espirituais, a ponto de citar alguns filósofos deles. E eu acho interessante como as pessoas que não mergulham na palavra de Deus, gostam de usar alguns textos que Paulo está denunciando o erro deles como se fosse um texto a nosso favor. Algumas pessoas, em prol da libertinagem, não da liberdade, dizem assim, tudo me é lícito. Mas Paulo, justamente quando ele vai falar esse texto, ele está citando as expressões dele. É como se Paulo dissesse, vocês dizem isso, tudo me é lícito. Aí Paulo responde, mas nem tudo me convém. E ele citava essas frases em prol de uma liberdade que não existia. Uma liberdade que não era liberdade, mas libertinagem para o pecado. E sabe qual era a desculpa deles? Nós somos tão espirituais que a gente faz isso. E a gente é livre para fazer isso. De fato, um crente, de fato, espiritual, ele não vive preso a amarras bobas que o legalismo das igrejas, o legalismo de muitas seitas ou de muitas doutrinas fracas impõe. O crente não pode ouvir uma música se não for gospel. Onde é que está escrito isso? Isso é legalismo. De fato, a gente tem que saber o limite da liberdade e da libertinagem. Agora, você não pode dizer, eu sou livre. As mulheres, se eu sou livre, o que é que tem eu andar de biquíni, seminua numa praia? É a praia, tá todo mundo assim. Isso é libertinagem. Porque o seu corpo não foi feito para todo mundo olhar. Então nós temos que saber, usar a sabedoria da Escritura revelada para que a gente saiba os padrões, o que é, o que não é. Nem para que a gente seja legalista, nem para que a gente seja libertino, mas para que a gente viva com sobriedade e moderação. Isso é uma palavra cristã. E em prol dessa libertinagem, eles diziam, nós somos muito espirituais. Aí Paulo adianta já de forma irônica aqui e começa a mostrar o profundo erro deles. E ele começa a dizer logo, eu não pude falar a vocês como se vocês fossem espirituais. Vocês até dizem que são, mas não são. Eu queria falar como espirituais, está no versículo 1, mas vocês são carnais, como crianças em Cristo. E eu lembro que eu deixei bem claro aqui, quando a gente estudou esses dois versículos, que Paulo não está criando uma terceira categoria de crente, uma segunda categoria de crente. Só existem duas categorias no mundo. Ou é cristão, ou não é. Agora, o cristão, ele tem níveis de maturidade. Não é que existe um cristão carnal e espiritual. Porque para ser cristão, você tem que ter o Espírito. O problema é que muitas pessoas têm o Espírito de Deus, foi convertido de fato pelo Espírito de Deus, mas tem vivido uma vida de entristecimento do Espírito. Tem entristecido o Espírito dia após dia, porque não caminha de acordo com a revelação que recebeu. E era isso que estava acontecendo com eles. Eles tinham sido libertos. Paulo reconhece que eles eram crentes. Vocês são crentes. Vocês têm dons. A gente vê. Só que vocês não estão usando. Vocês estão preferindo os padrões do mundo. Não é à toa que Paulo está exortando. A exortação é para que eles se acordem e voltem. Paulo não está pregando para que eles se convertam. Eles já eram crentes. Por que essa carta é tão pertinente para nós hoje? Porque a gente está sujeito aos mesmos erros. A gente está sujeito, em nome de uma liberdade espiritual que a gente não tem, para praticar libertinagem.
A gente está sujeito a usar essas desculpas. E quando você usa a desculpa da liberdade para ser libertino, você, na verdade, é uma criança na fé. Você não compreendeu o óbvio, o básico da fé. Nós temos que ter esse cuidado constante, irmãos. Então, isso se mostrava na vida da igreja, essa liberdade, que não era liberdade, mas libertinagem, de muitas formas. Ao longo da carta, Paulo vai apresentar essas formas. O uso errado dos dons, mesmo tendo dons, eles usavam errado os dons. Eles davam valores a alguns dons a mais que outros que não eram para dar. Eles tinham costume... Irmãos, veja, um dos momentos mais solenes que nós temos aqui, quem já esteve aqui no dia do Senhor conosco e pôde presenciar, sabe que um dos momentos mais solenes que nós temos aqui é o momento da ceia. É o momento que nós comungamos o corpo e o sangue de Cristo, representados pelo vinho e pelo pão. Aquela igreja, a gente vai ver mais adiante, se Deus permitir que a gente chegue até lá, eles se reuniam, não esperavam pelos irmãos, porque de fato eles se alimentavam, e muitos se embriagavam com o vinho da ceia. Vocês têm noção do quão era o nível de infantilidade, de imaturidade? Talvez alguns dos nossos pastores, talvez até eu mesmo, numa situação como essa, reputasse eles e disse assim, rapaz, você não é crente não. Ou como um certo pastor faz uns vídeos por aí, vocês são crentes não, né? Talvez a gente dissesse isso para essas pessoas. Como é que pode na ceia, o memorial do sacrifício de Cristo, da morte de Cristo, você se embriagar? Ou se empanturrar igual um glutão, parecendo que aquela é a única comida do mundo que você tem que comer pro resto da vida. Não é evidente que quem age assim está agindo de forma carnal? Paulo não está dizendo, o Espírito saiu de vocês não têm Espírito. Não, vocês têm, mas vocês estão sendo guiados pela carne. A gente sabe que o Espírito milita contra a carne. Nós devemos diariamente nos esforçar para mortificar os feitos do corpo, mortificar a nossa carne. Então Paulo está dizendo assim, se vocês agem assim, se achando espirituais demais, mas vivem com tantos erros, tanta coisa estranha vocês fazem, vocês estão ouvindo os filósofos a ponto de duvidar se tem ressurreição. A parte mais importante da fé cristã é a gente saber que as coisas não se limitam ao aqui e ao agora, é que é uma eternidade com Deus. E vocês estão duvidando disso por causa dos filósofos. Não é verdade, vocês são crianças na fé. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu acho que a maioria das pessoas aqui estiveram na faculdade em algum momento. Ou no colégio. Alguém uma vez na faculdade. Ateu, seja lá qual religião for. Falou alguma coisa assim que você ficou, rapaz, e pôs em xeque a sua fé. E você ficou, rapaz, será que ele não está certo? Porque se você fez isso, é porque você é criança na fé. Você devia ser mestre, experiente, você não está andando com o Senhor há não sei quanto tempo. Mas faz. Aí eles estavam ouvindo os filósofos e diziam, não há ressurreição. Isso, obviamente, baseado em pura filosofia pagã, filosofia grega. Não há ressurreição. E Paulo vai discorrer mais na frente. Que aqueles que vivem como se não houvesse uma ressurreição, como se não fosse vivermos eternamente, são os mais miseráveis dos homens. Então, irmãos, essa infantilidade pode ser demonstrada em muitas formas em nossa vida. E é contra ela que Paulo está denunciando os erros dessa igreja, e ela vale para a gente hoje. E a gente tem que refletir igual a eles. Porque pode não ser o mesmo erro, mas a gente cai em mesmos elementos, nos mesmos princípios, nas mesmas fraquezas. Então, Paulo dá sequência à sua exortação. Ele diz que deu leite de beber a eles, né? Eles não tinham capacidade de comer alimento sólido e ainda não têm, né? Porque eles eram carnais. De novo, Paulo não está criando uma classe de crentes. Crente carnal versus crente espiritual. Ele está dizendo que eles têm um espírito, mas que o pecado deles é tão grave que eles estão apagando o espírito. Entristecendo o espírito. Isso é terrível. Um estado terrível, o qual nós não devemos
viver. E nós somos o tempo todo bombardeados pelo mundo, pelo pecado, pela nossa carne, pelo diabo, para que a gente esqueça o espírito e viva mediante a carne. O tempo todo. Domingo, se Deus permitir, vamos falar sobre vigilância. Nós temos que ser servos vigilantes, porque o tempo todo vamos ser bombardeados. E se a gente se deixa constantemente ser bombardeado e viver o tempo todo nessa imaturidade, não é fato que somos crianças na fé ainda, neófitos. Bem, então Paulo vai dar início ao fim dessa primeira etapa, na início ainda, né? Ele ainda vai seguir um pouquinho com isso. E o argumento é simples. Tudo é de Deus. Absolutamente tudo é de Deus. É uma verdade óbvia. Mas às vezes a gente nega essa verdade da forma como a gente age, né? E era isso que os coríntios estavam fazendo. Eles tinham vários slogans. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, que é Pedro, eu sou de Cristo. Não é assim os slogans deles? E o único slogan aceitável para a igreja de Deus é esse. Tudo é de Deus, eu sou de Deus. Então Paulo continua com essa demonstração que é necessária. Então eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Alguém quer perguntar alguma coisa, irmãos? Eu vou recapitulando, mas eu sempre trago um elemento mais na frente, volto. Quer perguntar? Pode falar. É tipo assim, porque na hora de você lidar com uma situação dessa, para explicar para a pessoa essa questão das igrejas, né, se adequando à cultura para ser mais agradável às pessoas, né, que não vem nada demais em uma dança, isso aqui, né? Enfim, qual tem na Bíblia especificamente, assim, trazendo o rito, assim, o que é o bíblico mesmo do culto? Tem, sem dúvida. Sem dúvida. Tem sim. Na verdade, eu falei aqui de forma... Isso foi um dos exemplos, né? O que Paulo está exortando eles é justamente para não pegar as informações do mundo e trazer para a igreja. Ao contrário. A palavra de Deus nos dá as informações necessárias de como nós devemos adorar a Deus e viver. Especificamente essa sua pergunta, que é sobre o culto, né? A Bíblia dá parâmetros do culto o tempo todo. É por isso que nós, reformados, e deve ser assim com os reformados, faz parte da tradição reformada, assumimos uma doutrina. Essa doutrina não está assim explícita na Bíblia, tá, irmãos? Com esse nome. Ela está implícita. Nós lemos ela na Escritura, chamada de princípio regulador do culto. Existe algo que regula o culto. E esse algo não é a cabeça dos homens, a vontade dos homens. Imagine se fosse, cada um ia adorar da forma que quer, né? Como é que a gente sabe que não é assim? É que a Escritura está repleta de informações sobre como adorá-lo. Mais ainda quando a gente analisa o Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento, Deus instituiu vários elementos da adoração rigorosos, tinha como ser em tal dia, até a construção, eu gosto muito desse exemplo, porque isso é assim, muito específico, até a construção do templo, Deus tinha dado, tinha dito, essa medida, portanto, até a altura do templo, Deus tem que ser desse jeito. A roupa do sacerdote, Deus tinha dito. E essas coisas têm que ser no Novo Testamento? Não. Essa questão física mais visual não precisa ser assim, mas os princípios permeiam. O que tem que ter no culto? Nós vemos a igreja apostólica também fazendo. Então, o que é que o princípio regulador do culto diz? A gente não faz no culto, a gente não deixa de fazer o que a Bíblia proíbe, né? A gente faz o que a Bíblia expressamente mostra que tem no culto. O que é que tem? Orações tem no culto? Tem. Oração de confissão tem? Tem. A gente lê lá na ceia, né? Tem que ter oração de confissão, isso é uma parte básica do culto. Nós chamamos um momento de contrição. Temos adoração no culto? Temos. Temos proclamação da palavra, leitura e proclamação da palavra de Deus? Temos. A gente tem o próprio Cristo fazendo isso. Está lá no capítulo 4 de Lucas. Ele lendo o texto de Isaías e pregando para o povo. Então, você consegue ler algum momento em que no culto teve dança? Aí alguém vai dizer assim, mas Davi dançou e era no culto. Não, Davi dançou entrando na cidade feliz, trazendo a Arca da Aliança. Sabe o que é que isso nos ensina esse texto? Que a gente pode dançar para glorificar Deus. Você pode e deve dançar para a glória de Deus. Você só não pode fazer isso na hora do culto, porque Deus não requereu isso de você. Entende a diferença? É simples. É a gente olhar para a Escritura e obedecê-la. Sem inventar moda. Que a gente corre risco de pecar contra Deus.
É falta de zelo introduzirmos elementos. Porque alguma pessoa pode dizer assim, mas eu adoro a Deus de tal forma, então eu posso botar no culto? Eu adoro a Deus fazendo isso, eu adoro a Deus jogando bola, eu adoro a Deus jogando dominó. Sim, mas você não vai fazer isso no culto. Então, quando a gente abre para uma coisa, o que é que impede de abrir para todas as outras formas possíveis de adorar a Deus? E você deve fazer absolutamente tudo, como o apóstolo Paulo ensina, para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Mas isso tem que ser feito na hora do culto? Aí é outra história, né? Então, no culto, a gente faz aquilo que Deus expressamente mostra sua palavra. Enfim, então nós temos sim como explicar para as pessoas, temos como mostrar os elementos, temos como abrir textos para isso, tranquilamente, tá? Essa é uma das belezas, tradição reformada, estamos pertinho aí do dia 31 de outubro, né? De completar 508 anos. É 508? Na confissão de fé, os princípios reguladores já estão todos destrinchados lá? No culto? Como assim? Os elementos do culto? Elementos do culto. Acredito que sim, acredito que tem um parágrafo, um capítulo que fala sobre isso. É isso. É porque, como ele falou, é um pouco complexo, de fato, trazer os elementos, né, na palavra, porque não se encontra um capítulo específico da Bíblia. Ela está espalhada. Está espalhada, então a gente precisa E é um princípio, né? estudar Isso, é estudar. e amadurecer na fé. Realmente. E você falou de duas coisas que a igreja moderna não gosta, né? De estudar e de amadurecer na fé. É tanto que você nunca viu, você não via dança nos cultos, a não ser nos últimos, sei lá, 30 anos. E não lembro de ter registro disso histórico. Né? Aí coloca jogo de luz, faz um palco, e as coisas vão... Na pentecostal tinha direto. Até eu já participei. Pois é. Não é só isso não, é teatro. Pode ter teatro, irmãos, na igreja? Pode, não tem problema não. Não sendo no culto, pode ter. Qual o problema da igreja querer fazer um teatro e encenar uma peça? Nenhum. O problema é querer fazer isso na hora do culto. Entende? Questão de zelo, né? E essa falta de zelo indica justamente falta de maturidade. É um dos pontos da falta de maturidade cristã, na qual Paulo está tratando aqui. Mas vamos voltar para o nosso tema, senão a gente vai ficar só nisso. A gente pode um dia tratar só dessa questão dos elementos do culto e de como deve ser realizado um culto ao Senhor. Nesse trecho que fala, né? Quem é Paulo, que as pessoas às vezes falam, né? Seja Paulo, seja Paulo, ou então, sou renovado, sou reformado. Eu lembrei como realmente é importante a gente lembrar que, na verdade, somos de Deus. Sim. Somos servos do Senhor. Acima de todas as coisas, somos filhos do Senhor. Exatamente. Porque quando a gente entra nesse quesito, assim, principalmente na questão da defesa da fé, de trazer algum ponto teológico para outra pessoa que é de uma igreja diferente, a gente acaba, às vezes, se engrandecendo mesmo por ser de uma igreja reformada. Isso, a gente cria uma vaidadezinha, né? Exatamente. Eu sou reformado, eu estudo mais que você. Exato. E aí eu vejo que eu não estudo nada. Isso. O que você disse é uma verdade muito grande, tem a ver também com maturidade, né? Ler centenas de livros é muito bom, tá? Mas conhecimento e maturidade, conhecimento e piedade são coisas diferentes, né? A gente tem que exercitar as duas coisas. Não à toa, somos ensinados na palavra de Deus a crescer na graça e no conhecimento. Né? Não é lendo um monte de livro que automaticamente você se torna mais piedoso, tá? Os livros vão lhe ajudar a isso, mas é uma questão de carne militando contra espírito, espírito contra carne, qual nós devemos nos devotar a Deus com fidelidade. Mas é isso mesmo. Então Paulo dá sequência ao estudo, a sua exortação. Ele diz o que no versículo 3? Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? A prova está clara aqui. Vocês estão brigando. Há intriga, há ciúmes, há divisão, há cismas entre vocês. Vocês estão criando partido dentro da igreja, que é um corpo só. Não é verdade? Isso não é a prova cabal do que eu tenho dito? Vocês são carnais e andam segundo os padrões humanos, ou seja, os padrões do homem natural, do homem exterior, do homem fora da igreja. Então, Paulo volta à denúncia, né, para a denúncia que ele havia recebido
dos membros da casa de Chloe. E esse tipo de influência mundana estava gerando ciúmes e brigas. Esses slogans, essas divisões estavam gerando ciúmes e brigas. Ô Mário, eu vi no estudo de Hernandes, Mário, Hernandes fala que essa questão de que não pode dar carne que tem que alimentar com leite, porque assim, eles têm que pegar a cruz de Cristo, que é o fundamento da igreja, né? Mas com profundidade diferente. Tem pessoas que não suportam, mas eu não sei se não suportam ou se não entendem. Com profundidade, ele ensina o básico, Sim. mas eles não conseguiram entender com profundidade o evangelho, né? As outras esferas. Isso. Por isso ele fala, né? Sobre galetinho. Isso. E alimento sólido. Isso. É isso mesmo. Eles tinham o básico da fé. É a mesma exortação que o autor aos Hebreus vai fazer, né? O tempo todo eu tenho que estar ensinando para vocês sobre morte e ressurreição, né? Sobre aquela parte inicial, introdutória da cruz. Existem coisas que o crente precisa progredir. Chega um momento que ele deve entender isso e deve progredir para outros pontos importantes, né? Para outros pontos que envolvem uma maturidade maior, até para poder aperfeiçoar sua vida, sua caminhada com Deus aqui nessa terra. Tá piscando um bocado, né? Mas vamos seguir. Então, aqui é como se Paulo dissesse, né? Aí a prova da carnalidade de vocês é essa. Vocês são carnais. A prova. Vocês estão criando partidos. Partido usando meu nome, usando o nome de Apolo. A gente nunca fez isso. E vocês estão criando esse partido. Quem anda pelo Espírito não age assim. Quem anda pelo Espírito entende que vivemos em unidade, que devemos buscar uma unidade. Quem vive assim são os mundanos. São os mundanos que criam partidos para tudo. São os mundanos que dividem tudo, dizendo, eu sou de fulano de tal, eu me identifico com tal personalidade. São os mundanos que agem assim. A gente não deve agir assim. A gente não deve importar isso para a igreja. E essa é uma denúncia, né, muito grave de negligência espiritual. Né? Receber o maior dos dons, uma vida nova e andar como o velho homem. Era assim que os coríntios estavam vivendo. Receberam uma vida nova, receberam o Espírito Santo, mas estavam andando segundo a carne. Isso aí é uma denúncia gravíssima. A gente corre o risco, se não vigiarmos, de andar do mesmo modo. Então, quando alguém diz, Paulo continua, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Ele enfatiza ainda. Ele ainda aponta, o erro está aqui. Então, Paulo lembra a eles o quão em trevas estavam andando e contaminando a igreja do Senhor com esse comportamento imoral. Hernandes fala sobre o erro de algumas igrejas que falam de pessoas que agem com carnalidade e pessoas que são espirituais, né? As pessoas que andam carnal, pessoas que receberam Cristo pela metade, que receberam Cristo como Salvador, mas não como Senhor. E não tem como, né? Cristo não é. Isso, eu falei disso, né, na semana passada. Isso. Eu falei disso na semana passada, né? Essa visão ela foi amplamente propagada por um teólogo, um herege, né? Kenneth Reagan, né? Um dos fundadores do Verbo da Vida, né? Um dos pais aí da teologia da prosperidade, uma heresia, de fato. Um dos pais da confissão positiva. O que é confissão positiva? Eu declaro, eu decreto, a palavra tem poder, então fale só coisa boa. Meu irmão, isso é heresia, tá? Você pode falar glória, glória, riqueza, riqueza, que você vai continuar do mesmo jeito. Não vai mudar nada. A palavra não tem poder nesse sentido. Existem outros sentidos que a palavra tem poder. Palavra da cruz, poder para salvação, né? Mas não nesse sentido, tá? Então, esse indivíduo é um dos pais, né, dessa criação do crente carnal, né? O crente carnal, segundo ele, é alguém que recebeu Cristo como Salvador, quer Cristo como Salvador, mas não quer como Senhor. Então não se submete, então vive igual um mundano. A gente tem um bocado de gente que parece viver assim, mas isso não existe. Essa categoria de crente não existe, tá? O crente só existe no qual Cristo é Senhor e Salvador. Não tem um crente pela metade, não. Isso é heresia pura, tá? Mas eles estavam vivendo assim. A carnalidade deles é demonstrada pelas suas atitudes. A carnalidade deles é quando eles apagam o espírito.
eles não se deixam ser guiados pelo Espírito Santo, pelos ensinos que receberam e passam a ser guiados pelos padrões do mundo. Irmãos, entendam, a gente pode estar sujeito a isso o tempo todo. Se a gente não vigiar, se não estivermos firmes em nossa comunhão com o Senhor, a gente está sujeito a isso. Um dia está bem e no outro dia está falando. Talvez você conheça pessoas que estavam assim uma época, que serviam ao Senhor com muita alegria e depois do nada abandonam e vivem coisas loucas. Ou não abandonam por completo, mas vivem caminhos totalmente contrários à verdade de Deus. Tá? Então nós devemos ter muito cuidado com esses slogans que os coríntios faziam. Isso era uma das formas deles. Eles estavam mostrando a carnalidade quando eles entravam na igreja e diziam, eu sou de tal, eu sou de fulano. Irmãos, aqui não é sobre doutrina. Eu sou calvinista, eu sou arminiano. Tá? Não é sobre isso que Paulo está falando. Mas podemos fazer uma alusão a isso? A gente pode. A gente pode. A gente tem que ter cuidado para que esses rótulos teológicos que nós temos não botem ninguém no inferno. Tá? A gente tem que ter cuidado e agir com muita sabedoria para que a gente tenha firmeza na doutrina que cremos, no motivo bíblico delas, tá? Não é só dizer eu creio porque é mais legal ser reformado, porque eles têm cara de mais inteligente, estuda mais. Não. A gente tem que ter a firmeza, a compreensão do porquê nós cremos nessas coisas, mas sem colocar as outras pessoas no inferno, tá? As pessoas elas precisam de cuidado, nós devemos viver em união, naquilo que é possível viver em união. A gente não vai comungar com o erro, compartilhar do erro, defender o erro, mas nós vamos buscar a pureza, a santidade e viver de forma mais santa possível para a glória de Deus. Então, quem tem esse tipo de divisão são os mundanos, as pessoas que vivem debaixo da carne. Tá? Isso lembra o que Paulo diz em Romanos 8, né? E nós somos servos de Deus, devemos estar atentos para que a gente não viva assim. Romanos 8, 5 a 8, Paulo diz o seguinte: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí ele, olhando para os romanos, diz, vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vocês. Agora o final deixa muito claro. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então não existe a possibilidade de um crente carnal, tá? O que Paulo está dizendo aqui é que existe a possibilidade de um crente que tem o Espírito Santo agir carnalmente, que era o que eles estavam fazendo. O que é o pecado ainda mais grave, que é você ter o Espírito Santo, ter sido renovado, dado uma nova vida e você não foi zeloso o suficiente para viver de acordo com o chamado que você recebeu de Deus. O que é mais grave ainda, né? Porque quando a pessoa não tem, o que a gente faz? A gente prega o evangelho para que ela se converta. Mas que tem, para ser sacudido, chacoalhado, exortado. Né? Não à toa, não é por menos que existe a necessidade de disciplina eclesiástica. E essa é uma das marcas da igreja verdadeira. A igreja verdadeira, ela traz disciplina, tá? No momento certo, do modo certo, visando a glória de Deus tão somente. Não a destruição, mas a reconciliação e a renovação do povo de Deus. E aí ele continua. Quem é Paulo? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Há tradutores, há escritores que preferem a expressão o que é Apolo? O que é Paulo? Tá? E ele mesmo responde: são servos por meio de quem vocês creram, isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Então a pergunta de Paulo, né, ela indica que os coríntios eles tinham uma compreensão equivocada sobre quem eram os pastores daquela igreja. Essa compreensão equivocada sobre a liderança fazia com que eles não entendessem qual relação eles tinham que ter com a liderança. Veja, se você tem uma compreensão equivocada quanto à liderança, você tem uma compreensão equivocada sobre algo básico da fé. Isso indica que você é uma criança na fé. Essa relação que eles olhavam, nós temos uma relação com os líderes da igreja. Eles estavam achando que era havia uma espécie de equivalência com a relação
que os seguidores tinham com seus filósofos. Eles faziam uma equivalência que não existia na palavra de Deus. Eles olhavam, parece muito. Se tem um cara que fala, outros ouvem, a gente segue, então, e lá a gente escolhe os melhores, que a gente acha que são os melhores, então aqui na igreja deve ser uma coisa parecida. Pode até esteticamente ser parecido, alguém falando, outras pessoas ouvindo, mas de modo algum é a mesma coisa. Porque o vínculo que une-nos e todos os outros líderes de Deus é o vínculo da perfeição, que é Cristo. Não é o mesmo vínculo que une os filósofos. Lá é uma busca pela sabedoria. É um desejo desenfreado por conhecer alguma coisa. É totalmente distinto. O que nos une é o vínculo da perfeição, que é Cristo. Então eles tinham essa deficiência básica de compreender a relação que eles deveriam ter com os líderes, que beirava a idolatria. Uma vez que você começa a dizer, eu sou seguidor de fulano de tal, parece até que eu esqueci o conteúdo da mensagem que estão falando. E sobre quem está sendo pregado. E eu começo a colocar em foco os líderes. Aqui Paulo está se rebaixando e rebaixando Apolo, dizendo que vocês estão dando valor demais para quem vocês estão ouvindo. É o contrário. Vocês têm que ouvir a mensagem e dar valor para aquele de quem a mensagem fala. Então quem é Paulo e quem é Apolo? Aí ele vai dizer, Paulo e Apolo são servos. É isso que Paulo e Apolo são. Servos por quem eles receberam o ensino da palavra de Deus. Servos por meio do qual, ou seja, instrumentos que Deus usou para ensinar a palavra de Deus para vocês. Paulo e Apolo não é nada além disso. Nós amamos o apóstolo Paulo que escreveu essas coisas, mas ele não é o Cristo. Eles amavam Paulo, alguns outros amavam Apolo, mas eles eram apenas servos. Pessoas que o Senhor chamou para cuidar de suas ovelhas. O verdadeiro dono das ovelhas é Cristo. Eles são aqueles pastores que são tipo eu, né? O pequenininho. Que ele cuida não da própria ovelha, mas da ovelha de outro. Do verdadeiro dono. A gente leva para passear, alimenta, traz de volta, dá água. Mas o dono da ovelha é Cristo. E nós até somos uma delas. E é assim que é a igreja de Deus. Se o membro ele entende o pastor, o líder, de uma forma errada, ele acaba tendo uma perspectiva totalmente equivocada. Sim, essas pessoas são dignas de honra, de respeito, né? Mas jamais de louvor, adoração, né? De exaltação. Essa posição é tão somente de Cristo. Então Paulo diz assim, nós somos apenas servos por quem vocês receberam o ensino da palavra de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo, se vocês não creram em Paulo, vocês não creram em Apolo, mas creram em Cristo, a mensagem que Paulo e Apolo pregou. E outras, só creram, porque o próprio Senhor agiu soberanamente com o seu Espírito e aplicou essa palavra. Então vocês estão confundindo as coisas. Vocês estão confundindo as coisas. E é por isso que vocês estão criando partido na igreja, dividindo o corpo de Cristo, que é uma coisa só. E Paulo vai além. Ele diz assim, isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Ou seja, a cada um dos líderes, a cada um dos pastores, presbíteros, diáconos, o que quer que seja, Deus concedeu dons e objetivos específicos que Paulo vai discorrer mais à frente. Ele vai dizer assim, um planta, outro rega, cada um tem um papel. E isso conforme Deus concedeu. Nem isso foi a gente que escolheu. É Deus que vai encaminhando as coisas e vai colocando as pessoas em seu devido lugar. Mas aí eu gostaria de destacar uma coisa que não tem muito a ver com o tema, mas é um desses temas que de vez em quando a gente precisa explicar para alguém, né? A gente precisa trazer essa compreensão. Aí tem uma coisa interessante. Paulo escrevendo, ele diz assim, quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram. E a palavra usada aqui é servos, né? Só que a palavra original, existem umas duas palavras assim que é muito traduzida por servo. Um é doulos, que o equivalente é escravo, servo, escravo. E a outra palavra é diácono. Diaconoi, nesse caso. Né? São servos. E eu queria trazer aqui para vocês, não é o tema do texto, mas estou aproveitando o ensejo para tratar disso. Eu estou trazendo isso aqui porque
existem diáconos e diáconos. Existe uma diferença entre diácono e diácono. Como assim? Eu vou explicar. Essa expressão servos, que é usada lá, né, traduzida por diaconoi, ou diáconos, nos lembra que existe essa diferença entre diácono quanto ao chamado universal, que cabe a toda a igreja. Que chamado é esse? De ser um servo de Deus. Então você pode dizer, você deve dizer, eu sou um servo de Deus. É isso que Paulo está dizendo assim, eu sou servo de Deus, assim como Apolo é um servo de Deus. Mas Paulo está dizendo assim, eu sou diácono, no sentido de ofício, como nosso irmão Gabriel é diácono. Ele é apóstolo ou é diácono? Então o que a gente tem que saber é que existe uma diferença contextual. Por isso que eu botei aí, existem diáconos e diáconos. Existe diácono que é uma coisa para todo mundo deve ser servo, indiscriminadamente, indistintamente, tá? Todo mundo deve ser servo, homens e mulheres, servos de Deus, nesse caso, praticar o serviço. A palavra servo, no original, no grego, o idioma que foi escrito, servo é diácono. Só isso, o significado da palavra. Só que essa palavra, em um dado momento, ela passa a ser usada para ofício. E ela ganha uma conotação diferente. E na escritura, é importante a gente saber quando ela está sendo usada para referir ao serviço geral e quando ela está sendo usada para se referir a um ofício. Isso é importante, irmãos, porque alguém vai se perguntar em um dado momento. Mário, eu observei que os reformados, ou pelo menos aqui, só existe presbítero homem, pastor homem, diácono homem. Mas na Bíblia, em um dado momento, a palavra diácono é usada para uma mulher. E aí que está a diferença contextual. Diaconato quanto ofício, assim como os outros ofícios, são ofícios masculinos no corpo de Cristo. Tá bem? Agora, a palavra diácono quanto serviço, um servo de Deus, ela é para todo mundo. Todo mundo deve servir. A gente tem um exemplo bíblico disso aqui. Mateus 20, de 26 a 28. Palavras de Cristo, tá? Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço de todos. A palavra aqui tem a mesma raiz de diáconos, que sirva a todos. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês, ou seja, que seja diáconos de vocês, servos de vocês. Tal como o filho do homem, ou seja, como eu mesmo. Isso é Jesus falando, tá, irmãos? Que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu pergunto a vocês, Jesus é diácono na igreja? Não, mas ele veio na função de servo, servindo, né? Não usou por usurpação ser igual a Deus, tá? Então a gente tem aqui um exemplo da palavra diácono, as suas variantes sendo usadas como um serviço universal para todo o crente, toda a igreja. Então todo o povo de Deus deve ser o quê? Diácono, servo. Inclusive, essa é uma das marcas também da igreja verdadeira. Assim como a disciplina eclesiástica, a diaconia, o serviço, não só o serviço do ofício, do oficialato, aqueles que foram ordenados por imposição de mãos, como Gabriel foi. Mas o serviço de toda a igreja. A igreja deve servir. O povo de Deus deve servir. De que forma? De todas as formas possíveis. Tudo é serviço, o povo de Deus. Tá bem? Paulo diz o quê? São servos por meio de quem vocês creram, né? Aí 1 Pedro 4, 10 e 11 diz assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Olha, uma ordem expressa, né? Vocês sirvam uns aos outros. Serviço, diaconia. Sirvam uns aos outros. Como é que a gente faz isso? De acordo com o dom que Deus deu a vocês. Cada um exerce o seu dom. E o dom deve ser usado para serviço do povo de Deus. É isso que Paulo estava dizendo. Eu, quando preguei a vocês, eu estava servindo a igreja de Deus, adorando a Deus. E quando Apolo fez isso? Estava servindo a quem? A Deus. Paulo está dizendo, nosso serviço é sempre para Deus. Tá? A vocês, mas para a glória de Deus. Isso é o profundo erro dos coríntios, né? Aí começavam a adorar o servo ao invés do Criador. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, ou seja, fale de acordo com a palavra de Deus, tá, irmãos? Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória
e o domínio para todo sempre. Amém. Então a diaconia ela deve ser uma característica de todos os filhos de Deus. Mas há um chamado especial, uma designação especial para alguns homens, que é o ofício do diaconato. A gente tem essa diferença na Bíblia? Tem, e ela é clara, tá? Aqui está a instituição do ofício, agora o diaconato como um ofício instituído para a Igreja de Deus. Atos, capítulo 6, de 1 a 7. Está escrito: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, veja, ali é o começo de Atos, né? Capítulo 1, 2, 3, a gente tem aquele crescimento da Igreja de Deus, a pregação de Pedro que se converte 3.000 pessoas e mais o povo se convertendo. O que acontece? Muita gente junto? Precisa-se de trabalhadores. A gente tem pouca gente aqui e estão precisando de um bocado de trabalhador, né, Catarina? Ministério Infantil, então, necessitando de... Nós mandamos, sim. Então, naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas. Ou seja, quem são os helenistas? Gregos ou pessoas de cultura gregas, contra os hebreus, ou seja, contra os primeiros convertidos. Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária dos alimentos, né? Estava vendo uma falta aí, um erro aí nessa distribuição dos alimentos. A viúva, pessoa mais necessitada, que precisava que chegasse o alimento para ela. Então os 12, quem são os 12? Os apóstolos, né? Agora com Matias, né, no lugar de Judas, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, agora os outros discípulos, tá? Não só os 12. Os 12 convocaram os outros. Os apóstolos convocaram os outros discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por quê? Porque os apóstolos têm uma missão específica de pregação, que é mais parecida com o do pastoreio. Não é correto que a gente abandone a pregação da palavra, que é o nosso chamado, para fazer outro serviço, que é a diaconia. Por isso, irmãos, escolham entre vocês o quê? 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito, ó, necessidade, cheios de Espírito e de sabedoria. Veja, ser cheio do Espírito e de sabedoria indica que o diaconato não é como em algumas igrejas, né? Que o cabo é porteiro da igreja, né? É algo que deve ser usado com sabedoria e com espírito, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos, então eles elegeram Estevão. O primeiro mártir da igreja foi um diácono, tá, irmãos? Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmênias e Nicolau, prosélito da Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. Houve uma ordenação. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Ou seja, judeus tinham se convertido, até sacerdotes. Viu? Aí, isso aqui é a instituição agora do diaconato quanto serviço. Quanto ofício, perdão. Então, o serviço é para toda a igreja, mas existe uma diferença entre diáconos e diáconos. Todo o povo de Deus deve ser diácono, mas existem alguns que são chamados para o serviço especial do ofício, instituído e revestido de autoridade para isso. A gente tem outras menções, tá? Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, escrevendo aquela carta, né? Servos de Cristo Jesus, a todos os santos de Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Observe que bispos e diáconos restringem o número de pessoas. Ele não está falando de diáconos todos os servos de Deus, mas um grupo específico, parte da liderança daquela igreja, tá? 1 Timóteo, capítulo 3, de 8 a 13. Quem é que pode ser diácono? Do mesmo modo quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não mentirosos, não inclinados a muito vinho. Está muito claro, né? Que Paulo está dizendo assim, não é que eles não podem beber vinho, é que eles não devem ser inclinados, ser viciados, tá? Não gananciosos, até porque muito do ofício de diaconato significa em distribuir as coisas também, então para que eles não queiram pegar para si. Conservando o ministério da fé com consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados, devem ser não neófitos, né? Ou seja, pessoas que já conhecem a fé, que já foram experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto a mulheres, aqui é suas esposas, tá, irmãos? Porque ele já tinha usado essa expressão lá para os presbíteros. Alguns querem dizer que aqui é mulheres diáconas, né? Diaconisas, não é isso, tá? É só ver a estrutura do texto. Do mesmo modo, quanto a mulheres, ou seja, as suas mulheres e suas esposas, é necessário que elas sejam respeitáveis,
não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher. Você não vê o contrário, né? A diaconisa seja esposa de um só marido, não tem isso, né? O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Oxe, como assim marido de uma só mulher? Indica que nem deve ser alguém de recasamentos, né? Mas também indica que naquela época, aquele período, era comum novos povos sendo evangelizados, talvez evangelizasse pessoas poligâmicas, né? Povos poligâmicos. Aí outra polêmica grande. Então essas pessoas, obviamente, não estavam aptas para o diaconato, né? Governe bem os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenham bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Dúvidas, irmãos, sobre o serviço? Compreenderam a diferença entre diaconato, serviço geral da igreja, e textos que falam diaconato quanto ofício? Falando dos apóstolos, quais são os apóstolos? Os 12. Quando ele cita aqui os 12. Cadê? Aqui, ó, os 12, versículo 2. Aí você diz, mas e Judas? É porque Judas foi substituído, os capítulos anteriores, por Matias, né? Teve a substituição, então. Aqui Paulo não está nesse meio, tá? Paulo é depois, tá? Paulo é o 13º, alguém nascido fora de tempo, como ele mesmo disse, tá? O livro de Atos? Lucas. Continuação direta do Evangelho. Se você ler seguido, o último capítulo de Lucas, primeiro de Atos, é uma coisa só. É como um livro só. Pode ler direto que você vai ver que é a mesma coisa, mesma sequência. Hã? Lucas ou Atos? Atos, porque Atos acontecem coisas únicas, extraordinárias, né? Então, irmãos, assim, eu citei aqui, vou mencionar, né? Eu falei aqui sobre poligâmicos, e aí, se a gente pregar para um povo poligâmico, acaba com 2 esposas, porque no país dele é permitido, como é que a gente faz? Não sei que um país aí desses do Oriente Médio aí, se a gente prega e o caba se converte, manda separar? E pode separar. É aqueles dilemas, né, que a gente se encontra diante da palavra de Deus. A resposta assim mais zelosa é: se aquela pessoa tem uma família, ela deve manter a família, ela não pode exercer, obviamente, ofícios, né? Ela não está apta para nos ofícios, porque o marido deve ser marido de uma só esposa. E aquela tradição deve se encerrar imediatamente naquela geração. Isso não pode passar para os seus filhos. Tá? Mas ele não tem que separar? Não, porque senão a gente comete um pecado para ajeitar outro, né? O divórcio é pecado também. É difícil, né? Então, se a gente for pregar, veja, irmãos, eu não estou falando de um caba sem vergonha de uma nação como a nossa, não. Que tem um bocado de mulher, não. Estou falando disso, não. Estou falando de amantes, não. Estou falando de pessoas que estão em outros países distantes, numa sociedade poligâmica, que tem mais de uma esposa, filhos das duas, vivem junto, né? Existe, sim. Como é que a gente trata com isso quando essa pessoa se converte? Ou a gente não prega para ela, não. Aquele infeliz ali não merece, não. A gente tem que pregar para eles também. Ele não pode mandar separar. Vai desamparar a mulher? Uma esposa legítima, naqueles moldes, errados sim, contrário à palavra de Deus, mas naqueles moldes daquela nação legítima? O que a gente faz é abraçar, essa pessoa não pode exercer. E é muito estranho, e dificilmente a gente vai ver, porque a gente está bem distante disso, né? A menos que, como missionários, a gente saia para pregar para esses povos, né? Não é que eles são legitimados pela cultura, é porque eles vivem um casamento e tem toda a estrutura de um casamento. E manda separar. Aí, se a gente faz isso, a gente comete outro pecado, né? E de desamparo, né, de uma pessoa. Então, a ideia é que aquilo ali se encerre. É complexo, tá, irmãos? Existem coisas que são muito difíceis. E aí a gente ora para que a gente não precise lidar com elas. Mas é difícil, tá? Senão a gente vai estar também validando o divórcio, né? Mas, enfim, vamos voltar para o nosso texto. Então, Paulo diz o quê?
Vamos até encerrar já, porque tá dando a hora, mas Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então, voltando para o nosso texto, Paulo está explicando, respondendo agora, quem é Paulo, o que é Paulo, o que é Apolo. Quem é? Aí ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então ele usa uma simples e profunda alegoria, composta de 4 elementos. Tem o que planta, tem o que rega, tem quem é plantado e regado, e tem aquele que faz crescer, né? Quem é o plantador da igreja? Quem foi que lançou a semente, cavou o buraco e lançou a semente? Paulo, que fundou aquela igreja. Aí ele diz assim, mas depois que eu saí, quem foi que regou? Quem foi que cuidou, que adubou, que podou? Foi Apolo, que pastoreou, ensinou vocês. Vocês são a lavoura. Vocês são esse povo. Mas a verdade é que quem deu crescimento, que quem sustentou, quem deu vida, quem fez germinar, foi Deus. Paulo era incapaz de fazer isso e Apolo também incapaz de fazer isso. Só Deus podia fazer aquela semente morrer e nascer. Nascer como uma planta. Só Deus. Então, o foco agora recai sobre Deus. Aquele que dá o crescimento. Paulo e Apolo são meros agricultores. Cada um com sua função. Ambas, obviamente, importantes, né? Deus usa eles, mas eles eram instrumentos na mão do dono da lavoura. O dono da lavoura, o dono do campo, é o Deus que dá o crescimento. E desprezar essa verdade é cair em idolatria. Eles estavam desprezando essa verdade. Dando muito foco aos instrumentos, dando muito foco aos agricultores. Isso era um perigo muito grande que a gente pode correr também. Então, ele continua, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, numa lavoura, o agricultor é encarregado de muitas coisas. Cavar, semear, adubar, regar. Mas existem coisas que estão totalmente fora do alcance de um agricultor. O que está fora do alcance do agricultor? Fazer chover, só Deus pode fazer. Promover o clima adequado, o sol adequado para a plantação, só Deus pode fazer isso. Dar o sol, fazer o sol brilhar, só Deus pode fazer isso. Então essa ilustração que Paulo usa é perfeita. E é justamente dessas coisas que só Deus pode fazer que depende todo o crescimento da igreja. A gente sabe como é que Deus faz isso. É pelo Espírito Santo que vai, remove o coração de pedra e coloca em carne. É o Espírito Santo que aplica a palavra no coração do homem. Deus é soberano nisso. Então sua honra não deve ser dada a outros. Não deve ser dada aos trabalhadores da lavoura, mas ao dono da lavoura. Então quem é Paulo e quem é Apolo? Servos de Deus. E ele continua, ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. E Paulo vai além para explicar a função dos líderes da igreja. Não era essa a confusão deles? Com a nossa relação com os líderes? O que são os líderes? Então deve haver, entre os servos de Deus, 2 características importantes. Todo servo de Deus deve ter essas 2 características. Isso deve ficar claro. Primeiro, a unidade. Como um corpo, cada membro deve agir com um único propósito. Qual é o único propósito da igreja? Glorificar a Deus, se alegrar nele, né? Adorá-lo. O propósito é a glória de Deus, não é a glória própria. Então, nisso deve haver unidade. Juntos, os trabalhadores proclamam a palavra de Deus e servem para que Deus seja glorificado, para que a igreja cresça, assim. Paulo, Apolo, Pedro, Timóteo, tantos outros servos de Deus que cooperam para Deus no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Fortalecer a igreja de Deus, da qual eles também fazem parte. Mas existe uma segunda característica que o servo de Deus deve ter, que é a individualidade. Parece estranho, né, a gente falar disso. Como assim individualidade? Essa individualidade não é a individualidade da independência. Do eu, primeiro eu, segundo não é isso. Tá? É que cada um tem a sua própria função. Cada um tem o próprio chamado. E nós devemos perceber isso, de nós mesmos e dos outros. Eu não posso querer ter o chamado de Gabriel, porque é dele. Eu tenho que exercer aquilo que eu fui chamado para fazer. Nem vocês, uns dos outros. A gente deve reconhecer o nosso chamado individual e individualmente, nesse aspecto, né, do zelo pessoal, firmar compromisso com o Senhor de obedecê-lo, de servi-lo. Tá? Nem todo membro do corpo é uma mão. Portanto, cada um deve dar o seu melhor. E nesse aspecto de individual, não é o individual de eu me excluir.
É de individual no conceito assim, de introspectivo. Eu devo pensar e estar em comunhão com o Senhor, em aliança com Deus, para que eu dê o meu melhor. Eu não posso ser cobrado pelo trabalho do outro. Eu serei cobrado pelo meu trabalho. Falaremos disso também domingo, se Deus permitir. Tá? Deus, eu vou prestar contas a Deus não pelo trabalho do outro, pelo serviço do outro, mas como pela minha diligência, pelo meu trabalho na obra, pelo meu trabalho na lavoura do Senhor. Tá? Então, individualidade no sentido que o Senhor recompensará cada um. Observe como Paulo fala essas duas coisas. Ora, o que planta e o que regam são um. Por que Paulo diz que os dois que fazem as duas coisas é um só? Porque eles têm o mesmo propósito. O propósito é servir a igreja. Só que imediatamente depois ele divide. E cada um, olha como ele separa os dois, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Então, nesse aspecto, em um aspecto eles são um, porque têm o mesmo objetivo, mas em termos de prestar contas a Deus, é individual. Então essa individualidade aqui, tá, irmãos? Não é que você vai se excluir do povo e se achar superior, não. Essa individualidade é na prestação de contas para com o Senhor. Individualmente cada um vai fazer isso. Eu não posso prestar conta por vocês, nem vocês por mim. Tá bem? Para encerrar, porque nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. De quanto insensatez há, né, em se identificar como sendo de uma personalidade humana. Sou de Paulo, sou de Apolo. Né? O apóstolo enfatiza justamente essas coisas. Ele declara, nós somos de Deus. Veja quando ele fala assim, ó, nós somos de Deus, porque, é uma conclusão, né? Porque nós somos de Deus. Porque nós somos cooperadores de Deus. Ele está desfazendo aquele erro deles lá, dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Ele está dizendo, nós somos de Deus. Esse é o único slogan possível. Tá? Juntos nós cooperamos, nós devemos cooperar para o reino. Mas somos servos do dono do reino. Nós somos dele. Não uns dos outros, mas dele. E Paulo agora ele faz a transição. Por isso que eu li lá no começo para ficar completa a nossa compreensão. Mas eu não vou mergulhar nesse texto. Se Deus quiser, nas próximas semanas. Paulo faz a transição que guiará o parágrafo seguinte. Ele sai da ilustração de lavoura de Deus para edifício de Deus. Então, daí em diante, o apóstolo ele vai discorrer sobre aquela individualidade. Que individualidade é essa? De como eu devo me portar na igreja de Deus, de como eu sou responsável pelo que eu faço diante do Senhor, de como eu sou responsável pelo que eu semeio, ou melhor, agora na nova ilustração, de como eu sou responsável pelo que eu vou edificar na igreja de Deus. Paulo ele vai fazer essa transição. Aqui ele encerra, ele faz a transição e encerra, né? Porque nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Ele diz vocês no sentido da igreja, né? Igreja é lavoura de Deus e edifício de Deus. Aqui ele encerra a lavoura, que ele já tratou, e passa para a ilustração do edifício. No edifício não é mais quem planta, quem rega, quem aduba. No edifício é quem coloca o firmamento, quem bota o tijolo um em cima do outro, quem pinta a casa, quem cobre com o telhado, quem zela da casa, assim? A ilustração agora sai da lavoura, da agricultura, e passa para a arquitetura, para o edifício de Deus. Então, Paulo vai falar dessa individualidade, não de que eu estou sozinho, mas a minha individualidade, da minha responsabilidade sobre como eu vou edificar a casa de Deus. E eu vou prestar contas ao Senhor disso. E todos nós vamos, tá? Como servos, porque todos somos diáconos nesse aspecto. Não do ofício, tá? Mas do serviço. Tá bem, irmãos? Perguntas? Ninguém? Nenhuma daquelas perguntas cabulosas? Então nós podemos encerrar, né? Vamos colocar de pé, irmãos. Orar ao Senhor, despedir-nos com a bênção apostólica. Senhor Deus, obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua bondade. Nos guia, Pai, nos instrui para que tenhamos uma vida de verdadeira sabedoria diante do Senhor, para que não sejamos crianças, meninos na fé, mas crentes fiéis, e que dia após dia, Deus,
são edificados pela tua palavra e crescem e progressivamente amadurecem na tua palavra. Nos faz, Senhor, crescer na graça e no conhecimento para te servir da melhor forma, sem a prática de idolatria, sem importarmos as questões do mundo para a igreja, para o teu corpo, mas que nós saibamos muito bem o nosso papel e que nós desempenhemos muito bem o nosso chamado, individualmente, como o Senhor nos chama, e comunitariamente, com o teu corpo reunido, compartilhando uns com os outros os nossos dons, mas sabendo da nossa responsabilidade perante ti individual. Em nome de Cristo, eu oro e te peço que o Senhor nos ajude a manter a fidelidade, manter a fé, com muita sabedoria, com amor, com temor. Senhor, não nos permita nos contaminar com esse mundo, mas nos faz servos vigilantes. Nos ajuda a estarmos, ó Deus, firmados e construídos sobre a rocha inabalável que é Cristo. Em nome de Jesus, nós oramos, rogamos a tua misericórdia, a tua proteção, o teu amor. Eu peço que o Senhor abençoe cada irmão aqui presente, dando uma noite de sono abençoado, um descanso reparador, para que amanhã possa seguir nessa semana. Que o Senhor nos conceda a tua paz e a tua bênção. É o que eu te peço, se nas suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, poder, comunhão e as consolações do Santo Espírito repouse sobre todos vocês, meus irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, desde agora e para todo sempre. Amém.